Olá, espero que todos estejam bem em suas casas, cuidando de sua saúde, em isolamento, assim conforme as orientações. Estamos gravando esse vídeo para poder dar algumas orientações para vocês, professores, alguns esclarecimentos acerca das aulas à distância que a gente vai fazer no município a partir desse momento, para que a gente possa cumprir as 800 horas do calendário letivo. Então, o primeiro ponto é a respeito dos documentos que foram produzidos para que a gente pudesse trabalhar dessa maneira. Então, o primeiro ponto essencial é a resolução que o COMED aprovou, que já foi mandado para publicação, tratando desse tema, né? Então, a primeira coisa que aconteceu foi essa resolução que o COMED aprovou, que foi verificado, que foi colocado as necessidades, aquilo que deveria ser cumprido para que a gente pudesse estar, vamos dizer assim, adiantando essas aulas para o momento em que a gente retorne, para que a gente possa ter uma continuidade e que não fique tão comprometido o calendário escolar, que já vai ficar comprometido de qualquer maneira. Além dessa resolução do COMED, nós temos as orientações que foram organizadas a partir da Secretaria de Educação, a partir dos seus coordenadores, da equipe técnica e encaminhada para as escolas, para que se possa ter uma organização de como vai funcionar essas aulas. A gente pede então que todos leiam esse documento, que sigam o que está escrito nele, porque ele foi organizado a partir de orientações de instâncias superiores. Não foi simplesmente assim criado um documento do nada, né? Então a gente sempre procura orientações superiores para poder organizar os nossos documentos. Também é importante salientar que podem vir novas orientações nos próximos dias. Então, assim, nós temos as orientações que nós já demos, mas estão surgindo coisas novas. O próprio Conselho Nacional de Educação também está trabalhando em cima dessa nova realidade, que, como vocês sabem, é uma coisa que pegou todos de surpresa, não só vocês, mas a nós também, e exigiu bastante da gente também, né? Com relação aos vídeos que vocês vão gravar para os seus alunos, é importante que a gente sempre tome cuidado com a forma como a gente vai falar. A gente tem que usar uma linguagem pedagógica, de explicação, né? A gente precisa estar atento ao ambiente que a gente está gravando aquele vídeo, cuidar com o que tem atrás, com o que tem do lado, com aquilo que está aparecendo, né? Também é importante a gente tomar cuidado com o tempo. O tempo desses vídeos, eles têm que ser curtos, 3, 4, 5 minutos, porque assim, quanto maior o vídeo, mais difícil a atenção. A gente já sabe disso pela escola, né? Quanto maior a explicação do professor, se o professor ficar explicando uma aula inteira algum conteúdo, é difícil os alunos conseguirem prestar atenção, é muito mais difícil eles conseguirem prestar atenção. E quanto menor o aluno, menor o tempo de concentração. Então, façamos vídeos menores e mais vídeos. Então, se eu quero explicar algum conteúdo, eu faço alguns vídeos, ao invés de explicar um só, eu divido em partes. Fica mais fácil de a gente passar para o aluno o conhecimento. Outro aspecto importante também é com relação às explicações, às correções, aos elogios. A gente tem que tomar cuidado com elogio demais, por exemplo, para aquele pai que entregou, que mandou o filho fazer atividade, que já entregou a atividade na hora e tudo mais. Se a gente vai elogia no geral, porque senão a gente vai acabar criando um espírito de competição. E é a mesma coisa na hora da correção. A gente fala, muitos alunos erraram isso. Ok, agora eu não posso falar fulano errou isso ou errou aquilo, porque nesse grupo não vai estar só pais, não vai estar só alunos, vai estar pais também. E fica bem complicado, então a gente tem que ser o mais ético possível nesse momento, tá? Outra coisa importante para a gente deixar claro para os pais e para os professores também estarem cientes, né, é com relação à sua carga horária. Se eu trabalho 40 horas no município, é óbvio que eu vou me dedicar por essas 40 horas para gravação de vídeos, para planejamento das minhas aulas, para atendimento aos alunos e aos pais, passar as atividades e tudo mais. Passou dessas 40 horas, eu não vou ficar atendendo o pai, eu não vou ficar atendendo familiares, ou seja o que for. Vocês têm que preservar a hora de vocês. Isso é muito importante deixar claro já no início para os pais, para os alunos. Por isso a minha orientação, né, de a gente já deixar um período específico para tirar dúvidas, principalmente as disciplinas específicas conseguem organizar isso melhor, eu acredito, de deixar um momento específico só para tirar dúvidas daqueles alunos. Olha, tal dia, em tal horário eu estou tirando dúvidas.
E fazer isso mais ou menos no meio do caminho, entre o começo da atividade, o dia que eu encaminhei a atividade, e o dia em que é para devolver a atividade. Então, se a gente organizar isso de uma forma melhor, passar isso para os alunos, passar para os pais, eles vão estar cientes disso, os alunos vão estar cientes disso, e eu acho que vai acontecer menos situações dessa, que se encaminharem, a minha orientação, ignorem, vão olhar na hora, no outro dia de manhã, quando é a hora de vocês trabalharem. Uma outra sugestão que a gente dá é que nesse momento, quem puder, é claro, inicie com um projeto ou uma sequência didática acerca do coronavírus, para que possa tratar sobre o tema, já aproveitar a temática, aproveitar talvez as discussões, as dúvidas dos alunos. A partir daí, então, vocês seguem com o planejamento de aulas que vocês teriam normalmente, sempre respeitando aquilo que as matrizes curriculares do município determinam. Mais um aspecto geral que eu quero tratar aqui é com relação às impressões. É importante que a gente encaminhe atividades para os alunos que eles consigam fazer em casa, tranquilos, com materiais que eles têm. O ideal seria isso o tempo todo. Eu preciso encaminhar alguma coisa, um material impresso. Então, ou o aluno copia aquele material no caderno dele, mantém lá copiado no caderno, ou em caso de necessidade, o pai que não tem condição, não consegue, de repente é um aluno com dificuldades, ou um aluno com deficiência, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu vou encaminhar essa atividade para a escola imprime a atividade e os pais buscam na escola, tá? Então, assim, o professor vai ter que imprimir atividade em casa. Não. E a atividade que vai ser mandada? A nossa recomendação é guardem essas atividades numa pasta, de preferência no Google Drive ou em algum outro local, tá? De nuvem, de preferência, porque na nuvem é mais difícil a gente perder. E então, no momento em que retornarmos para a escola, se a gente precisar, a gente imprime aquelas atividades, ou aí a gente mantém arquivado por um tempo até que a gente possa excluir elas, tá? Mas pelo menos no decorrer do ano letivo de 2020 a gente vai precisar manter armazenado isso, tá ok? Uma outra questão é com relação às dúvidas. Sempre que tiverem dúvidas, procurem os gestores, os orientadores, os supervisores das escolas de vocês. E caso a dúvida persista, procure os seus coordenadores, no caso a Luciane, a Ruth ou eu, tá? E nós vamos estar tentando sanar todas as dúvidas que vocês por um acaso tenham, tá? Eu estou sem máscara no momento porque eu estou em casa. E do momento em que a gente gravou este vídeo até esse momento agora, surgiram algumas outras dúvidas. E para que não ficassem elas soltas, então eu já estou gravando esse vídeo para complementar e juntar com o outro, para que vocês tenham todas as informações de que necessitam. Uma das coisas que a gente precisa ressaltar aqui, que surgiram dúvidas, é com relação à chamada. Como que a gente vai fazer a chamada no ensino fundamental? A gente vai fazer atividade, de acordo com a atividade, com o tempo que a gente determina para aquela atividade, a gente vai fazer a chamada. Professor de disciplina específica, ele vai passar atividades para a semana, de acordo com as aulas dele. Um exemplo. O professor de língua portuguesa, ele vai desenvolver atividades para dar conta da demanda de 4 aulas, como se o aluno estivesse 4 aulas na sala de aula com ele. Conforme a atividade for cumprida, é dado a presença para o aluno. Então, a presença está sempre vinculada à atividade realizada. Se o aluno faz a atividade, ele vai ganhar a presença e aí mais a nota referente à atividade, se essa for uma atividade avaliativa. Ela não tem que necessariamente ser sempre atividade avaliativa. Outro ponto importante é o conselho de classe. O conselho de classe não tem como permanecer na mesma data, por conta de que nós temos o período de 15 dias que são referente às férias de julho e mais o período até o início das aulas que a gente tem que contabilizar também. Então, por conta disso, o conselho de classe irá mais para frente. A gente ainda vai calcular, vai ver certinho quando que vai dar esse tempo, até porque a gente tem que esperar todas as escolas iniciarem os trabalhos, encaminharem para a gente ver quanto tempo será realmente perdido no decorrer desse período. Mais para frente, nos próximos dias, semana que vem ou na outra, a gente vai estar encaminhando para os professores como que a gente vai proceder com relação ao conselho de classe. A gente sabe que até 31 de maio as aulas estão suspensas e a gente não sabe depois o que vai acontecer, se a gente retorna ou não.
a princípio é para retornar. Se retornar, pode acontecer então de a gente já em seguida fazer o conselho de classe presencial, já com todo mundo. Mas nós temos que aguardar um tempo ainda para que a gente possa ver como que a gente vai proceder com relação ao conselho de classe. Mais um recadinho também para os professores que estão montando os grupos, os professores regentes. Não esqueçam de colocar nos grupos de vocês os professores de disciplinas específicas. Eles também vão encaminhar a atividade para casa, conforme as orientações. Então são esses detalhes. Agora nós vamos continuar com o vídeo normalmente. Então agora a gente vai passar para uma outra parte específica por área para tirar as dúvidas que são específicas de cada área, ok? Então nós vamos ter a educação infantil, a educação especial, os anos iniciais e por fim os anos finais. Meu nome é Márcia, sou coordenadora de Educação Especial na Secretaria de Educação, aqui no município de Barra Velha. Então, professores, como vocês já sabem, vocês já tiveram acesso às orientações que a SEMEC entregou para as escolas. Quem não teve acesso ainda, provavelmente hoje as diretoras já estarão encaminhando para vocês essas orientações das nossas atividades, como vão iniciar, né, e como vão proceder essa semana. Nós também temos os alunos com deficiência nas nossas escolas, nas nossas salas de aula, então nós também devemos mandar atividades para esses alunos. Como vocês já sabem, o trabalho deverá ser praticamente igual ao dos demais alunos. Vocês vão mandar os conteúdos, vão mandar atividade dentro desses conteúdos, e aqueles alunos que precisarem de uma atividade diferente, então nós vamos mandar flexibilizar essa atividade. Como? Vocês vão ter os auxiliares que podem estar ajudando nas salas que tem os auxiliares de educação especial, e nas escolas onde tem o atendimento educacional especializado, o AEE, vocês vão pedir orientações para esses professores do AEE. Eles também vão orientar, vão dizer como que vocês podem proceder nessas atividades para estar dando um acolhimento melhor a esses nossos alunos com deficiência. Temos aqueles alunos que têm uma deficiência um pouco mais acentuada, que às vezes ele não vai conseguir escrever. Então, uma fala de vocês, uma orientação para os pais, isso já vai ser uma atividade muito gratificante para esses alunos. Então é isso, é um momento difícil para todos nós, é um momento também difícil para os nossos alunos, e vocês sabem muito bem que nós, professores, nós somos o alicerce do aluno dentro da escola, e muito desses alunos só tem vocês, professores. O mundo deles é dentro da escola, então é por isso que nós vamos enfrentar essa batalha juntos, nos ajudando e contribuindo para a educação no nosso município. Essa situação, ela não é só nossa, ela é do nosso país, ela é do mundo inteiro hoje, e nós vamos vencer. Eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês e a todos os alunos. Muito obrigada, e vamos juntos, porque nós somos fortes. Olá! Sou Luciane, coordenadora da Educação Infantil aqui de Barra Velha, e venho aqui dar um recado aos educadores, aos diretores e aos especialistas. Com toda essa pandemia que gerou insegurança, medo, ansiedade na população em geral, nós educadores devemos garantir o equilíbrio emocional, tanto dos pais quanto das crianças. E como profissionais competentes, dinâmicos, e todos devemos, através dos vídeos que iremos fazer em casa com as crianças, passar uma motivação na rotina dessas crianças, que todos estão com muitas saudades de vocês, estão com saudades da escola, dos amiguinhos. Então nós, como profissionais, devemos articular nos grupos de trabalho atividades que sejam de vivências em casas. Elaborem essas atividades, participem todos das gravações, façam com que os pais criem espaços de vivências, como vocês estavam fazendo lá na escola anteriormente, já produzam isso com os pais, enfatizem isso com os pais. Deve vir de retorno uma atividade por semana, deve voltar uma atividade para que vocês consigam colocar isso nas orientações que já foram passadas antes. Já dei exemplos de atividades que vocês possam fazer. Tenho certeza que vocês irão conseguir fazer isso. Elaborem essas atividades todos juntos.
no grupo de sala lá, professores de projeto, professores de educação física, professores de artes, orientadoras aonde tem, elaborem todos juntos, para que ocupem o tempo dessas crianças lá em casa, sejam muito afetivas na elaboração dos vídeos. Eu acredito no potencial de cada um que vai elaborar esses documentos e esses vídeos lá na sua casa. Os documentos já pedem que são atividades complementares, então vocês têm que fazer isso para que nós possamos juntos mostrar a esses pais que vocês têm competência, que vocês são dinâmicas, que vocês são afetivas. Estou à disposição para qualquer dúvida, se vocês precisarem de mim no WhatsApp. Acredito em cada um de vocês. Fiquem com Deus, fiquem em casa e vamos orar para que tudo isso passe e a gente fique bem e com saúde. Sou a professora Ruth, coordenadora dos anos iniciais da Secretaria do município de Barra Velha. Espero encontrá-los, todos bem, com saúde. E diante de tudo isso que a gente está vivendo, é hora de a gente reinventar a educação, com o nosso profissionalismo, com o nosso comprometimento, muita empatia, gente, e criatividade. No início desse vídeo já tem as orientações gerais que servem para todos. E agora a gente vai passar algumas específicas. Ontem eu enviei um e-mail, já tem umas orientações e eu peço para vocês acessarem o link da nova escola, que tem bastante sugestões para o planejamento nesse novo formato, que é de enviar atividades para a criança realizar em casa. A alfabetização, eu sei que há uma preocupação maior por conta que eles são menores, mas a gente propõe atividades lúdicas, utilizar o alfabeto móvel em quase todas as atividades. Tem os vídeos e sugestões de atividades da Thaís, que vocês conhecem também. Ela está propondo bastante atividades para esse novo formato, e de outros também que vocês conheçam e que sejam confiáveis, vocês também podem estar pesquisando. Se precisar fornecer algum material da escola, vocês podem estar fornecendo também para os pais. Confeccionar o alfabeto móvel, tem as letrinhas atrás do livro didático, então também podem estar fornecendo um alfabeto móvel para cada família. Os anos iniciais, vocês seguem as orientações, trabalhem com ênfase no português e na matemática, mas a gente também sabe que não pode deixar as outras áreas do conhecimento. Então tentem fazer interdisciplinar o planejamento de vocês, e conforme a realidade, como é que está andando as atividades conforme mandadas para as famílias. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem estar procurando seus gestores, a equipe diretiva da escola e nós, coordenadores da secretaria, também vocês podem estar entrando em contato, que a gente está à disposição. Nós temos o grupo do WhatsApp, nós professores, tanto da alfabetização como do 3º, 4º e 5º. Então vocês têm a nossa total ajuda, então podem estar procurando por nós também. Lembrem, gente, da fala do Cortella, naquela formação, na primeira formação que a gente teve, que a gente deixou como mensagem: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então vamos dar o nosso melhor, que as nossas crianças, eu acho que elas estão merecendo e estão esperando pelo contato de vocês, tá bom? E um bom retorno nas atividades escolares. Eu sei que muitos professores já estão passando atividades complementares, mas agora então a gente vai utilizar das matrizes curriculares. Um abraço. Bom, então, retornando aqui no vídeo com vocês, agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha coordenação, os anos finais. O primeiro tópico que eu quero tratar com vocês é com relação à flexibilização do horário de vocês na escola. Nós encaminhamos para vocês fazerem as atividades, encaminharem uma vez por semana essas atividades para os alunos, valendo pelas aulas da semana que vocês vão dar, mas é importante que, principalmente lá nos anos iniciais, na educação infantil, vocês se organizem de acordo com as possibilidades de vocês, com as possibilidades da escola, de acordo com a realidade de vocês. Se tem escola que vai precisar organizar, não vai ficar um dia só, vai ter que separar, isso vai depender de cada escola e do plano de ação da escola. Com relação à educação física, a gente pede que vocês tomem cuidado nas atividades que vão encaminhar para os alunos, para serem atividades que eles possam realizar em casa.
Então não adianta a gente mandar uma pesquisa, por exemplo, lá para o 6º ao 9º ano, onde de repente eles não vão ter material para estar fazendo essa pesquisa. Sempre a gente tem que estar atento a isso, na verdade, em todas as disciplinas. Também para estar auxiliando vocês, principalmente na educação infantil, nós vamos ter a professora Elisa, que já faz parte do grupo de vocês de educação física, ela já está lá, e ela vai poder estar contribuindo nesse momento com vocês. A língua inglesa acabou não aparecendo naquele documento por um descuido na hora da digitação, não por esquecimento, mas a gente sabe que ela tem que aparecer também, ela tem que encaminhar atividades também. Com relação aos projetos tecnológicos, a indicação é que se utilizem conteúdos mais conceituais, que a gente possa encaminhar um texto para casa ou uma atividade em que o aluno possa fazer sem a utilização de um computador ou necessariamente de um celular, que pode acontecer de família que não tenha celular e não tem como o aluno realizar atividade. Por exemplo, lá no 4º ano, a gente tem a questão de trabalhar a unidade de informação. Este é um conteúdo que eu posso estar trabalhando sem necessariamente ter que utilizar o computador para poder realizar as atividades. Então, a preferência é por esse tipo de conteúdo neste momento. Vou estar disponível, conforme eu já tinha falado antes, no meu WhatsApp para todos vocês. Quem precisar pode entrar em contato comigo. Se não tiver o meu WhatsApp, pode conversar com o gestor, ele pode passar para vocês. Para qualquer dúvida, para qualquer situação que a gente possa ajudar. Mais importante de tudo nesse momento é nos ajudarmos e acreditarmos para que dê certo, porque é um momento difícil, como eu falei antes, é um momento em que nós não nos prevenimos para isso, não nos precavemos para isso em outros momentos, e o que cabe a nós agora é tentar fazer o melhor com aquilo que a gente tem. Fiquem bem, se cuidem